Eu gostaria de cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Vou pedir para os irmãos abrirem as vossas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 13, versículo 3. Desde já eu gostaria de agradecer a liderança pela confiança e dizer que é um motivo de muita alegria e de muito temor estar aqui. É uma responsabilidade muito grande, mas creio que Ele é com cada um de nós. Quem achou diz amém? E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: Eis que agora és estéril. E disse-lhe, Eis que o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás a luz a um filho. Agora, pois, guarda-te que bebas vinho ou bebida forte, nem coma coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passarás a navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou com seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima. E não lhe perguntei de onde era, e nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: Eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não coma coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. A igreja pode assentar? Se a gente voltar um pouco no capítulo 13, no versículo 1, nós vamos ver que Israel está passando por um momento de opressão. A maior característica do livro de Juízes tem como principal característica a desobediência do povo de Israel. Todas as vezes que Israel se desviava dos caminhos, todas as vezes que Israel saía de tudo que Deus tinha planejado e ordenado para eles, Deus usava como instrumento os povos inimigos para corrigi-los e fazer com que Israel entrasse em sua presença de novo. Então, aqui não é diferente. No capítulo 13, versículo 1, a Bíblia vai nos relatar que os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Então, o contexto do capítulo 13 é esse. Israel estava passando por um cativeiro de 40 anos. Estava sendo oprimida pelas mãos dos filisteus. E logo após tudo isso, começou a voltar seus olhos e ouvidos para a presença do Senhor. Começou a se voltar à presença. Começou a tentar deixar as práticas de idolatria para se aproximar de Deus novamente. E no livro de Juízes, sempre que Israel ela volta a dar ouvidos a Deus, ela volta para a presença, Deus tem como meio de agir, levantar um no meio do povo para libertá-los desse jugo. E aqui não foi diferente. Em Juízes 13, ele nos mostra como que foi o nascimento de Sansão, como que foi a promessa na vida de Sansão. Sansão foi escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe. Sansão já é concebido, Sansão já é prometido como milagre, sua mãe era estéril. Não havia possibilidades de Sansão nascer. E mesmo assim, Deus envia um anjo a ele e diz: mulher, tu conceberás um filho, e esse filho será nazireu. Ou seja, desde o ventre Sansão tem chamado. Desde antes do seu nascimento, Sansão tem um chamado, Sansão é escolhido. E o que eu quero trazer na palavra de hoje não é só sobre ser chamado ou sobre ser escolhido. É claro, com o chamado, com esse privilégio de ser separado por Deus, também vem responsabilidades. Muitas das vezes nós achamos que porque somos chamados para algo, nós podemos relaxar ou fazer as coisas de qualquer jeito. Muitas das vezes, por achar que temos um dom, por achar que temos uma característica que nos destaca, nós podemos levar a obra do Senhor de qualquer maneira, e não é assim. Um exemplo disso foi Sansão. Sansão tinha tudo para ser um dos maiores juízes do livro de Juízes. Sansão tinha tudo para ser um dos maiores heróis da Bíblia. E por conta de desobediência, por conta de não escutar e não temer a voz de Deus, Sansão cai no pecado do orgulho. Sansão cai no pecado da desobediência. Sansão, ele para de escutar a presença, ele para de escutar a voz de Deus e começa a dar ouvido ao seu próprio coração. Mas se a gente pegar o final da história de Sansão, Sansão por acreditar em tudo que ele via, ele acabou cego. Sansão por acreditar na sua força, ele viu que a força não era dele. Então, esse é a introdução do versículo. A gente entende quem é Sansão, a gente entende o contexto da época e nós vemos que Sansão desde sempre ele tem privilégios. O primeiro privilégio que a Bíblia nos diz que Deus dá a Sansão é ser escolhido, é ser separado. Sansão foi separado para um propósito específico. Como eu disse anteriormente,
Sempre que Israel passava por esse período de cativeiro, Deus levantava um libertador, um juiz, para que pudesse libertar o seu povo. E nesse caso, o escolhido foi Sansão. Muitas das vezes nós temos um chamado, muitas das vezes nós somos escolhidos para algo, mas não basta só ser chamado. Não basta eu simplesmente ser escolhido por Deus e não fazer nada para fazer com que a vontade dele se cumpra. De nada vale eu chegar nessa bateria e começar a tocar sem a presença, sem me consagrar. Nós sabemos, inclusive é muito famoso no meio das igrejas, que músicos têm a fama de tocar de qualquer jeito e não saber de palavra, não saber de Bíblia. Por que nós deixamos isso normalizar? Independente do chamado, independente do que você é escolhido para fazer, em primeiro lugar vem as coisas de Deus, em primeiro lugar a sua salvação. Como que eu quero tocar vidas? Como eu quero alcançar pessoas? Se dentro da minha casa eu me perdi. Como eu digo que ele cura, que ele liberta, que ele salva, que ele renova, sendo que minha vida não é exemplo para ninguém. Tem um jargão muito famoso no meio militar, que é a palavra ela convence, mas o exemplo lhe arrasta. Não adianta nada eu chegar aqui hoje à noite e falar, e quando eu sair por essa porta, chegar no meu colégio, no meu trabalho, na minha faculdade, eu não sei nem metade do que eu falei. A nossa maior pregação é o nosso testemunho. Eu posso falar à vontade aqui, ó. Não, que Deus cura, Deus faz, Deus liberta, Deus dá casa, Deus dá chave, que a pessoa hoje virou moda isso, né? Chegar e pregar a vitória. Mas para ter vitória tem que se posicionar, irmão. Para ter vitória, para alcançar propósito, é necessário renúncia, é necessário posicionamento. O segundo privilégio que a Bíblia nos apresenta, que Deus deu a Sansão, foi a força sobrenatural. É claro que quando nós falamos em Sansão, nós imaginamos um jovem forte, alto, diferente, mas o que mais me deixa intrigado e que mais me fascina no chamado de Sansão é que sua força não tinha nada a ver com seus músculos, com sua aparência ou com sua capacidade, não. A própria Bíblia diz que todas as vezes que os filisteus vinham contra ele, o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus se apossava de Sansão e assim ele conseguia confrontar os seus inimigos. Então, independente do que Sansão parecia, não era Sansão, era a presença dele. E isso me fez chegar a uma certa reflexão. Do que vale a aparência sem a presença? Do que vale eu parecer cheio? Do que vale eu parecer que estou aqui dentro me entregando, louvando, adorando, mas está vazio? Parecer diferente não é ser diferente. Quem vê a cada um de nós aqui na igreja pode ver o exterior. Vem bem arrumado, dá glória a Deus, levanta a mão uma vez ou outra, está todo domingo. Isso é parecer. Mas ser diferente não tem nada a ver com o que a gente é dentro dessas quatro paredes. Ser diferente é independente do lugar, independente da situação, você ser fiel, você ser obediente a quem te chamou. O terceiro privilégio e a terceira maravilha que Deus faz na vida de Sansão é o seu nascimento. Sansão ele é escolhido desde o ventre de sua mãe. Sansão, antes mesmo de nascer, já tinha promessa. Sansão não poderia nascer. Sua mãe era estéril, assim como eu repeti algumas vezes. Então, somente o fato de Sansão nascer já é um milagre. Já nos mostra que independente das diversidades, Deus pode sim operar milagres na nossa vida. Mas, assim como Sansão foi fruto de milagre e não garantiu a obediência, assim também serve para nós. Não é porque Deus opera milagres na minha vida, não é porque a obra dele, e a graça e a misericórdia me alcança todo dia, que eu sou cheio, que eu obedeço a ele. O quarto ponto de privilégio que Deus dá a Sansão é a liderança. Sansão ele é escolhido por Deus para liderar o povo de Israel, para que pudesse alcançar a salvação do povo dos filisteus, pudesse sair desse cativeiro. Sansão ele é levantado como juiz para proteger, governar Israel em um tempo de opressão. Trazendo para os dias de hoje, o que seria liderança? Seria influenciar. Eu, como jovem cristão, vocês, como jovens cristãos, nós, em geral, como servos de Cristo, nós temos o poder de influenciar o ambiente e as pessoas que andam com a gente.
A própria palavra nos diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. A luz, quando ela entra em qualquer ambiente que é repleto de trevas, ela tem que fazer a diferença. Se eu pedir para você entrar numa sala escura repleta de livros, repleta de livros, repleta de livros, e pegar um livro com um tema específico, no meio do escuro, qual que é a chance de você pegar o livro que eu pedi? Minúsculo. Agora, quando eu chego com a luz, quando eu chego com uma lanterna, quando eu ligo o interruptor, fica tudo mais claro, correto? Assim somos nós no meio de uma geração perdida, no meio de uma geração que fizeram com que os valores se invertessem, no meio de uma geração que é enganada e é tomada por certas ideologias, por certos costumes. Infelizmente, o errado virou certo, o certo virou errado, aquilo que era mentira virou verdade, o que era verdade virou mentira. E cabe a nós, como cristãos, nos posicionarmos. Isso nos leva à reflexão, será que temos feito a diferença? Será que no nosso ciclo de amizade, será que no nosso trabalho, será que na nossa rodinha de amigos, eu faço a diferença? Porque se eu não influencio, eu tenho a tendência de ser influenciado. Se eu não me posiciono, a tendência é eu ser visto como o tal do cristão bonzinho que está famoso hoje em dia. Não, Mateus é um cristão gente boa, a gente fala e ele não está nem aí, ele não fica enchendo o saco. Será que quando alguém afronta a tua fé, será que quando alguém vai contra tudo que você acredita, tudo aquilo que a palavra nos mostra, você se posiciona ou você se omite? Ai, Mateus, mas eu continuo certo, eu não desobedeço. Amém? Mas pensa que vergonha para o evangelho você se dizer cristão e não saber defender tua fé, ou ter vergonha de defender porque você não conhece a palavra. Tem muitos casos que a gente pega hoje em dia de alunos que são pegos discutindo com professores de universidades, e muitas das vezes os professores ateus conhecem mais a Bíblia do que muito crente. Você já pensou que vergonha você não falar, você ter medo de se posicionar porque você não conhece a palavra, você não conhece a sua própria fé? E tudo isso porque nós não renunciamos, muitas das vezes, coisas que têm tirado o nosso tempo, coisas que têm tirado o tempo que era para ser específico para a palavra, para buscar, para nos consagrarmos. Se eu perguntar para vocês quantas horas por dia vocês tiram para ler a palavra, para se dedicar, para se consagrar, quantas vezes por semana vocês fazem jejum? Agora, se eu perguntar quantas horas diárias você passa no seu celular, no seu Instagram, no seu WhatsApp? É algo que tem tomado a maior parte do nosso tempo. É algo que parece inofensivo. É algo que parece não oferecer risco nenhum. Não, eu vou começar, vou assistir um vídeo aqui, eu vou ver uma receita, eu vou falar com meu amigo. Amém? Mas é a palavra. E o teu secreto, e a tua intimidade com Deus? Como eu disse, não adianta acharmos que porque somos escolhidos, nós só temos privilégios. Não, temos privilégios sim, e graças a Deus por isso. Mas junto com privilégios temos responsabilidades. Voltando para a história de Sansão, a primeira responsabilidade que é nos mostrada desde o início, desde o momento em que um anjo chega à mãe de Sansão e dá a ela as orientações, é a questão do voto do Nazireu. O voto do Nazireu tinha como principal função e principal característica mostrar que aquela pessoa, que aquele homem, que aquela mulher era separado por Deus para consagrar e viver somente para Ele, para seguir e obedecer a sua vontade. Sansão tinha como restrição beber qualquer bebida alcoólica ou fermentada, ter contato ou comer qualquer coisa imunda, ou seja, cadáveres, corpos de animais mortos, e cortar seu cabelo. E mais uma vez, pegando esse versículo, pegando o voto do Nazireu e trazendo para os nossos dias, é a mesma coisa da nossa vida, da nossa caminhada como cristãos. Para mim, de fato, ser um cristão é necessário renúncias. Para mim, me dizer ser escolhido por Deus é necessário renunciar a muita coisa. Ai, Mateus, mas eu tenho livre-arbítrio. Tem. Mas o escolhido, ele precisa saber escolher. E na maioria das vezes, ele tem que saber escolher quando obedecer. Satanás, ele não vem com ofertas que são horríveis aos nossos olhos. Não. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor tramando como leão. Então, ele sabe qual é a sua fraqueza, ele sabe o que você gosta, ele sabe qual o ponto que ele pode te pegar. Eu te pergunto, onde está seu coração? Onde está o seu tesouro, como as meninas louvaram?
Será que se vier uma proposta de algo que você tem no teu coração, de algo que você deseja, isso vai tirar o teu foco da palavra, o teu foco da voz de Deus? Será que isso vai te fazer desobedecer? Será que isso vai te fazer permanecer no que Ele tem dito para você? Não adianta ser escolhido e não ser obediente. Um exemplo disso foi Sansão. Sansão chegou à ruína por não obedecer, por não escutar conselhos. Se a gente for no capítulo 14, a Bíblia vai relatar sobre o casamento de Sansão. E diz que Sansão desceu à cidade de Tímina para tomar uma filisteia como esposa, Dalila. E quando ele voltou para casa, ele falou: pai, achei uma mulher e quero tomá-la como minha esposa. E o pai dele olha: pô, Sansão, tantas mulheres israelitas, tantas mulheres que têm a mesma fé que você vai buscar no meio daqueles incircuncisos, no meio daquele povo que não tem a mesma fé que a gente. E Sansão não obedece. Sansão não dá ouvidos à voz do seu pai e não dá ouvido à voz de Deus. Como eu disse, nós como cristãos precisamos ser obedientes. Nós temos que saber dar ouvidos à voz de Deus. Quando dizer sim a uma oportunidade, quando dizer não. O terceiro ponto de responsabilidade de Sansão era o seu caráter e a sua integridade. Não basta ser chamado, temos que ter uma vida no altar e uma vida que reflete o caráter de Cristo. Como eu disse, não basta eu ser chamado para cantar, para tocar, para pregar, e não ter uma vida de intimidade, não ter uma vida diária de relacionamento com Cristo. Como eu disse, quando nós achamos que porque somos chamados, que porque somos separados, não precisamos fazer mais nada, tem algo de errado. Eu faço alusão a um vaso, que por fora é belo, por fora é bonito, por fora parece estar cheio, mas está vazio, não carrega nada. Do que adianta eu ser chamado? Do que adianta eu ser escolhido, mas eu não me aplicar, eu não estudar, eu não me dedicar, eu não renunciar e eu não obedecer? Do que adianta eu chegar aqui todo domingo e parecer que estou na presença, parecer que estou adorando, todo mundo vê o Mateus por fora, ninguém sabe do meu secreto, eu posso fazer o que eu quero por fora. Quem sabe do meu dia a dia? Chega na escola, eu posso ficar com uma ou duas, eu posso mentir, eu me assento com amizades quando deveria me assentar, e chega aqui no domingo, eu toco minha bateria e ninguém sabe de nada. É tempo de posicionamento. Acabou a palhaçada, o evangelho não é circo. Sansão, porque brincou com a presença de Deus, morreu. Tem muita gente brincando com o propósito, achando que escolhido não morre. Tem muita gente achando que pode fazer as coisas do Senhor de qualquer jeito. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Vivemos num tempo onde as pessoas não têm mais integridade. O que é integridade? É você ser inteiro, é você ter algo como total convicção. Vivemos numa geração que está em cima do muro, que ora está com o pé na igreja, ora está com o pé no mundo. A própria Bíblia nos diz que é melhor você se decidir se você é quente ou frio, porque o morno Deus vomita. Ai, Mateus, mas eu sou cristão e você está mandando o seu morno me desviar? Não, mas se for para levar a obra do Senhor de qualquer jeito, entrega. Se for para fazer a obra pecando, não faça. Ai, mas não, o alecrim dourado, você não é o único. A própria Bíblia nos diz que se eu não clamar, as pedras clamarão. Então por que você está achando que é tudo sobre você? É tempo de posicionamento, igreja. É tempo de nos decidirmos se estamos do lado de Deus ou não. Eu não posso servir a dois senhores. Eu não posso dizer que eu sirvo a Deus, mas as minhas atitudes dizem o contrário. O quarto ponto de responsabilidade é a questão de obediência e constância. Todo escolhido tem o dever de obedecer às ordens de Deus. Os conselhos dos mais velhos e seguir as ordens que o Espírito Santo coloca nos nossos corações. Sansão achou que porque Dalila era bela aos seus olhos, que porque agradava o seu coração, ele estava fazendo uma boa escolha. Sansão brincou com a presença. A Bíblia nos diz que ele tinha como restrição aqueles 3 pontos que eu falei para vocês. Não beber bebida forte, não passar navalha sobre sua cabeça e não ter contato com coisa imunda. Sansão, ele vai brincando aos poucos de quebrar princípio. Sansão se embebeda de vinho.
Sansão pega o mel da carcaça de um leão. E por último, Sansão conta o seu segredo a Dalila. Vai brincando de ficar na presença. Vai brincando com o seu chamado. Vai achando que você pode fazer tudo de qualquer jeito. Mateus, é possível pregar em pecado? É o que mais tem. É possível eu tocar, eu cantar em pecado? Porque é dom. E naquele grande dia será cobrado. Então é possível chegar aqui de qualquer jeito, sem me preparar, sem me consagrar e pregar para os irmãos. Mas não ache que não vai ter consequências. A Bíblia exige obediência. Deus é muito claro, porque o mesmo Deus que matou Ananias e Safira por conta de uma oferta mentirosa, é o mesmo Deus de hoje. Será que nós temos nos atentado para a voz de Deus? Será que nós temos nos posicionado? Sansão, ele foi escolhido por Deus para libertar. Ele carregava a responsabilidade de obedecer à ordem de Deus através do voto. Como eu disse, o voto dele era a única restrição de Deus. Deus falou, olha, eu sou contigo, Sansão. Quando você precisar, meu Espírito Santo vai descer sobre você e você vai ter força para livrar o povo dos filisteus. Você vai conseguir combater. Mas Sansão, por achar que era chamado, que era escolhido, começou a deixar o seu ego se inflar. Sansão, não, eu posso. Olha a minha força. A Bíblia diz que ele arrancou os portões de Gaza no braço. Imagina a força desse homem, irmãos. Mas olha o perigo de acharmos que tudo é por nós. Quem somos nós para acharmos que tudo que ele faz é por conta da gente? Não, como eu disse, se nós não clamarmos, as pedras clamarão. Se você não fizer, alguém vai fazer. Então por que achar que é tudo por mim, é tudo sobre mim? Por que achar que eu posso? Então Sansão, ele vai brincando. Sansão, ele vai brincando com a presença, ele vai quebrando os votos, até que chega uma hora que Deus, ele para de dar linha para Sansão e puxa. Ele fala, você brincou. Você desobedeceu o voto que eu falei à tua mãe. Então, peraí. Já que você acha que é tudo pela força do seu braço, já que você acha que é tudo por conta de quem você é, vamos ver como você se sai sem a minha presença. Vamos ver como você vai se sair se eu te entregar nas mãos dos meus inimigos sem a minha presença. Porque com a presença do Senhor é fácil eu falar que eu faço e acontecer. Eu quero ver você se virar sem a presença. Eu quero ver como você lida com as situações sem a minha presença. Você não acha que você pode? Você não acha que você faz? Que você livrou Israel? Que você vai libertar o povo? Sem minha presença você não é nada. Sem a minha presença você não é ninguém. E pega o final da história de Sansão. De um homem que matou 1000 filisteus com a queixada de uma jumenta, por um homem cego e feito de palhaço no meio da nação dos filisteus. De herói a piada. Tudo porque não soube obedecer, porque não ouviu conselhos, porque não seguiu princípios. E achou que a obra de Deus poderia ser feita de qualquer maneira. Não é assim, irmãos. Não é assim. Pode parecer que vai dar tudo certo, pode parecer que mesmo a gente estando fora da presença as coisas fluem. Pode parecer sim que estou louvando de qualquer jeito e amém, a graça desce igual, eu sinto um arrepiozinho ali, falo para minha mãe que cheguei em casa cheio, que o culto foi uma bênção, aí você pergunta a palavra para o abençoado, é mistério, não sabe. Pode parecer, mas chega uma hora que Deus fala, acabou a palhaçada, chega. Chega uma hora que Deus puxa a cordinha e fala, e agora? Fez até agora de qualquer jeito, mas agora você vai dar contas. A Bíblia diz que Deus não tem o culpado como inocente. E tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, se eu colhi desobediência, eu sei que não é uma palavra fácil, meus irmãos. E também não quero me colocar em posição de ser melhor do que qualquer um de vocês, porque eu não sou, inclusive sou pior. Eu sou pecador, eu sou falho, mas essa palavra veio para nos pedir posicionamento. Posicionamento. Que possamos nos posicionar, buscar cada vez mais e consertar nossa vida no altar. Porque Deus, ele tem avisado, Deus avisa. Deus usa profeta, Deus usa pregador, Deus usa cantor. Mas chega uma hora que Deus, ele cansa de te avisar e peraí, tá brincando? Tá bom, eu avisei, eu dei oportunidade, eu sou amor. E ele busca, acredite. Mas chega uma hora que ele fala, você está desprezando minha presença, você está escarnecendo do meu nome, então peraí que eu vou descer para ter contigo. Eu vou resolver isso.
Então, porque ele brincou com os privilégios e desprezou a ordem de Deus, ele foi derrotado, ele foi feito de piada. Então, o que me leva a refletir essa palavra? O que fica de reflexão para a gente? Que mesmo sendo escolhidos, nós devemos obedecer e jamais brincar com a presença. Há um tempo atrás, quando eu era bem mais novo, eu achava muito bonito nas Assembleias de Deus o temor, o cuidado que os irmãos tinham para poder subir, trazer a palavra, para poder tocar. Sabe, a consagração que tinha antes, aquela busca pelo Espírito Santo, a busca pelo batismo, aquele renovo, mas tudo era levado de maneira séria. Por que nós perdemos esse temor? Por que nós paramos de buscar e nós começamos a ficar relaxados na presença de Deus? É nosso dever como igreja orar, vigiar e buscar. E obedecer. Dessa maneira, não tem erro. Mas a partir do momento que eu acho que porque eu sou escolhido, que eu acho que porque eu posso e eu faço com a força do meu braço e começo a brincar com o propósito, e começo a desobedecer e brincar com o nome de Deus, é triste, irmão. Olha a história de Sansão. Sansão tinha tudo para ser um dos maiores líderes de Israel. Sansão tinha tudo para ter sido um herói, e por conta de desobediência, por conta de orgulho, por conta de soberba, por conta de um ego inflado, Sansão morreu. Por acreditar no que Sansão via, ele se perdeu. É tempo de nos posicionarmos e pararmos de brincar com a palavra de Deus. A palavra não é brincadeira, gente. O evangelho é coisa séria. O evangelho é coisa séria. Quantos perderam a vida por amor a essas escrituras, gente? E temos levado isso de maneira tão fútil. Cultos de domingo, cultos de quarta-feira se tornaram simplesmente cumprir a agenda. Eu venho porque preciso vir. Eu venho, toco, canto, escuto a palavra, volto para casa. E quinta-feira eu estou no ensaio, e sexta-feira eu estou em casa, e sábado tem culto dos jovens, e domingo tem EBD. E eu continuo nessa rotina. Eu continuo levando a minha vida espiritual de qualquer maneira. Eu continuo... É mais uma obrigação que eu tenho. Aí depois de levar minha vida toda desse jeito, eu ainda falo que quero ser cheio do Espírito Santo. Eu ainda falo que eu quero sentir a presença dele, que eu quero ser usado. Como que você quer ser usado? Para que a gente seja usado, para sermos instrumentos na mão de Deus, é necessário que demos o primeiro passo e nos consertemos. Como eu disse, não dá para fazer a obra de qualquer maneira. Não dá. E peço que os irmãos reflitam nessa palavra e entendam que é tempo de posicionamento. Será que de fato temos obedecido à palavra de Deus? Será que de fato temos escutado a voz de Deus nas nossas vidas? E peço que, por favor, não achem que o Mateus está falando isso porque ele quer parecer mais que alguém, para parecer um santarrão. Não, como eu disse, sou cheio de defeitos, irmãos. E para mim, vir aqui dar essa palavra, vai por mim. Eu fiz de tudo para querer mudar isso daqui, eu não queria. Quem é mais próximo de mim e me viu comentar sobre essa palavra, eu falei, justo na minha primeira pregação eu tenho que soltar uma dessa. Justo na primeira vez que me convidam, eu chego e tenho que dar uma lapada dessa no meio da igreja. Vai por mim do mesmo jeito que dói em vocês, doeu em mim. Eu passei a semana toda refletindo nisso daqui e meus irmãos, não é fácil. E eu vi o quanto eu ainda preciso aprender a ser cristão. O quanto eu ainda preciso me dedicar e me posicionar para de fato poder ter orgulho e falar, eu sou cristão, porque até o momento ainda tenho muito que melhorar. E assim eu agradeço e encerro a minha oportunidade. Deus abençoe, Mateus. Que bênção, viu? Olha, água aí para você tomar. Deus abençoe. Palavra de, como diz, forte, né? Palavra para reflexão mesmo. Palavra para mexer para crente mesmo, né? Como todos aqui são crentes, né? Então, é uma palavra que Deus deu a ele para nós. Se coloca em pé, amada igreja. Vamos estar orando nesse momento, agradecendo a Deus. Que bênção, fico feliz, né? Recebendo esta palavra, uma palavra que nos adverte, que nos chama atenção, pede para a gente vigiar, voltar aos princípios e não brincar com a presença de Deus, com aquilo que Deus dá, né? Com o que o Senhor faz. Nós vamos estar orando, não sei se tem alguém que precisa de oração,
está enfermo. Vamos orar pelos nossos irmãos que estão aí em recuperação, como a Zilda e outros que estão às vezes em tratamento, né? Que precisa das nossas orações. Vamos continuar orando, meus irmãos. Vivemos aí um tempo de muitas enfermidades, um tempo de muitas provas, de muitas lutas. E a igreja, essa palavra vem realmente assim, é de Deus mesmo. A igreja precisa se despertar e os crentes voltar, como diz, aos princípios da palavra, amar a palavra, a oração, a consagração, ao temor. E o Senhor, que não muda, Ele vai continuar abençoando. Amém? O presbítero Santino vai estar fazendo a oração. Vamos estar encerrando, despedindo os irmãos. Oremos. Bendito e eterno Pai Celestial, em nome do teu Filho amado Jesus, te louvamos, te agradecendo. Sim, agradecendo por cada alma que adentrou esta casa de oração esta noite, Senhor. Pelos louvores aqui que foram apresentados, louvores maravilhosos para o teu nome, Senhor. Também a palavra, Senhor, que foi ministrada, abençoando este jovem, Senhor, que ele continue sendo uma bênção nas tuas mãos, Senhor. E todos possam, Senhor, sentir a tua presença, Senhor, e voltar para os seus lares, não esquecido, mas guardando as palavras que aqui se foi pronunciado e os louvores também. E assim se faça a tua bênção sobre a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com a igreja do Senhor, não só hoje, mas para todos sempre. A igreja diz...